nossos pensamentos a Deus, acalmando nossos corações, nos harmonizando com a energia que está ao nosso redor. E desse modo, assim, pedimos ao Divino Mestre Jesus, com os seus servidores, que possam estar ao nosso lado para nos orientar nessa noite de hoje. E só para lembrar, hoje se comemora a lembrança dos que aqui se foram, sabendo que os nossos entes queridos, nossos entes amados, nunca estão apagados nas nossas memórias, estão muito presentes nos nossos corações. E assim, nesse momento de hoje, elevemos uma prece sincera, amorosa, desejando toda a energia de amor e luz para aqueles que se foram, porque a vida continua em uma outra dimensão, em uma outra esfera, mas o processo evolutivo, ele é contínuo. Então, tanto nós que nos encontramos aqui, quanto os nossos que se foram, todos se encontram em um processo de aprendizado constante. E assim possamos desejar nessa hora todo sentimento de amor, de carinho, de ternura por todos aqueles que se encontram do outro lado. E para nós, energia, coragem e forças para que a gente possa enfrentar os desafios, que não são poucos, enfrentar com coragem, sem desanimar, porque a verdade é que muitas vezes o peso é muito grande, nos sentimos abatidas e fragilizadas, mas nunca devemos perder a fé e devemos confiar sempre no alto, porque quando aqui viemos para cumprir as nossas missões, não fomos jogados simplesmente aqui embaixo e se vire, mas simplesmente no nosso dia a dia, o cotidiano é acompanhado pelos nossos benfeitores espirituais. E desse modo possa o Divino Mestre Jesus, com os seus servidores espirituais, que guia a cada um de nós que nos encontramos aqui, e possa, de forma carinhosa, conduzir, guiar nosso querido companheiro Mário Sérgio, que se coloca na posição de nos ajudar a entender e a compreender o Evangelho, os livros de André Luiz, que estão respaldados nos pilares da doutrina espírita, e possa então iluminar Mário, ajudar para que ele possa ser esse transmissor desse conhecimento, e que, por sinal, de nenhum momento Mário e nenhum dos que aqui estão presentes, os que não estão agora, se colocaram como dono da verdade, como uma doutrina fechada, mas sempre se colocam na posição de aprendiz, de aprendiz e de aprendiz. E que possamos continuar nessa nossa trajetória de aprendizes mesmo, porque é dessa forma que a gente vai galgando um pouquinho mais de conhecimento. E que os anjos de luz possam estar aqui agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. O capítulo 27, né? Mediunidade transviada. André Luiz saiu daquele, qual foi o capítulo 26, que foi o título da psicometria, onde todos nós temos o que distingue aos graus,
pelo menos o calafrio, com certeza a humanidade toda tem, em algumas situações, o arrepio, Kardec coloca isso, né? Kardec fala assim, o arrepio, no capítulo 14. Agora a gente vai entrar num capítulo bem complexo, né? Por isso que a André Luiz é bem sucinto, para não ferir na prece da nossa irmã, ficou claro isso, para não ferir a crença de ninguém, né? Mas é a mediunidade que ele chama de transviada. Aqui ele vai para uma reunião em casa, como era comum, né? A gente falava isso no grupo de estudo nesse instante, com os amigos da mediúnica, que eram comuns as mediúnicas no lar por causa do preconceito que ninguém conseguia abrir um centro espírita no Brasil. E graças a Deus conseguimos superar. Então aqui é uma residência, vamos lá. Mas a mediunidade aqui é transviada. Descer à noite totalmente. Quando penetramos a estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, uma vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Bom, ele entrou lá numa casa, foi a uma sala, onde estava vendo um círculo de pessoas em oração. A mediunidade a gente sabe que todo mundo tem, né? É um sentido psíquico, um sentido novo, né? E que está sendo transviado, né? É como alguém que tem mãos, está lá, Kardec acho que responde assim, que usa as mãos para roubar. Alguém transvia o seu sentido, tem os olhos e olha os olhos para só ver o mal, Jesus fala isso. Então o sentido da mediunidade psíquica está sendo transviado, desfigurado. Um monte de entidades que são inferiores aos encarnados. Vamos ver o nível dos encarnados. Será que os encarnados são tão elevados para as entidades inferiores serem inferiores a eles? Então vamos lá. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem um assistente nos aproximou, ao nos apresentou a eles, a ele, demonstrava superioridade moral. Veja, na prece de carne, ninguém é jogado na terra, ao léu. Todos têm um guardião, todos têm um protetor, o guardião de um grupo e o espírito familiar. Kardec coloca isso didaticamente no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O guardião pode ter a família espiritual, mas a cada família tem um protetor, que Kardec chama de o ombro a ombro, o amigo da família. Então vamos lá. Esse é o guardião daqueles que estão ali. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Médios, né? O guardião está ali, médios ostensivos, né? Os desencarnados acessaram esse irmão e ninguém vê o guardião, o protetor. Veja o nível de frequência mental dessas entidades, encarnadas e desencarnadas. Ante as interpelações do nosso orientador, informou algo desencantado dos pontos. Por enquanto, nenhum progresso. Não obstante os reiterados apelos à renovação, temos sitiado o nosso Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento dessa natureza. Quintino é o dono da casa, é o dirigente. Está desamparado? Não. O guardião está lá. Como é que ele consegue registrar o pensamento do guardião? Não. Mas falta ajuda? Não falta. Então ele chega lá. Tereza é vizinha dele, vai pro Vale da Vida. Vê ele fazendo essas práticas em casa. Tereza chega, é vizinha, são amigos, leva a Quintino, a conversa de procedência respeitável. Meu irmão, estudo que a gente fez agora, o livro das obsessões, Barreto, ó.
Não estava isso lá? Capítulo 18? Meu irmão, não é ideal fazer mediúnica em casa, meu irmão. A gente lê isso agora. O ideal é fazer no centro espírita. Junta esse grupo, aluga um espaço, enfim, se cotiza, já que vocês têm interesse de servir ao Cristo. Vá lá, faz isso. Veja que a oração não blinda. O que importa é a intenção. O grupo estava orando. As companhias que estão. Então, livros. Aí Teresa chega, pega esse livro aqui, ó, Desabstração. Dê uma lida no Evangelho. Então, o guia intuiu Teresa, o guia dele intuiu, mas o teimoso amigo não quer nada, tudo em vão. Um impresso, uma página, aquelas folhas de João de Anjo, de Chico, toma aqui, leia, faça uma reflexão, tudo em vão. Já vi isso aqui, né, com um rapaz daqui, já citei sem citar o nome, né, que a gente fez Evangelho lá e foi tudo em vão, né, ele queria montar a piscina como montou, a casa em Cajazeira com piscina, às custas da mediunidade. Ele me chamou, eu vou lá, mais nada? Ele não quis, ele falou, eu compreendo isso, Sérgio, porque ele me conhece desde a infância. Mas é tudo em vão. Ele falou assim mesmo. E agora eu me recordei. Ele quer fazer, a mediunidade é neutra. Então, Aulus buscou reconfortá-lo, ao guia, né, com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Vou ler mais um trecho e faço uma pausa para ouvi-los. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Por que ele está citando isso, Ferreira? Porque a gente vê do capítulo 26, da psicometria. Aí Ivonete entra. Aí chego lá, eu não conheço nada. Ivonete, você é espírita, é? Ali tem uma casa que tem espiritismo, porque é assim que as pessoas compreendem. Nessa casa tem mediunidade. Não tem espiritismo. Espiritismo é um corpo de doutrina. Né? Mediunidade todo mundo tem. Mas Ivonete e nem eu não sabe disso. Ivonete está começando no espiritismo, está indo para o Vale da Vida. E ela me convida. Quando Ivonete entra lá, Ivonete, se tiver com a aura, né, que é a última plataforma, no seu psiquismo, superior a um contraste que o Espírito Erasto explica no capítulo Identidade dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Há um contraste fluídico, aura com a aura do ambiente, a psicosfera, capítulo anterior. Então, Ivonete fez uma leitura de uma maneira inconsciente, psicométrica do ambiente. Mas que ambiente denso, fluidos desagradáveis e densos. Mas se eu estiver na mesma faixa, não senti nada. Está se sentindo mal? Não estou sentindo nada. Eu estou naquela mesma faixa. Se o ambiente é o contrário, o ambiente com fluidos superiores, minha mãe me convidando para ser Xanoye, nunca esqueço, não era espírita, mas minha mãe viu os problemas ao qual eu estava me metendo pelos excessos. E ela frequentava a Xanoye antes de ser espírita. Cajazeira 11. É uma festa, meu filho, vamos lá fazer companhia à sua mãe. Fui. Rapaz, eu passei mal, Ferreira. Não conhecia Ferreira nem nada. Quando eu entrei no ambiente, Messias, acho que alguma pessoa conhece, fazendo a preleção. Barreto, Teresa conhece. Messias fazendo a preleção. Eu comecei a me sentir mal. Eu não fiquei assim não. Assim, quem fica é a Ferreira quando ele era tremendo. Mas eu comecei a ofegar, passar mal. Fui pro lado, no fundo da Seixonoe, não sei se existe mais. Sentei no meio-fio. Messias terminou a palestra, sentou do meu lado. Não conhecia ele, primeira vez. Aí ficou na mão em minha cabeça, aplicando um passe. Me trouxe uma água para beber. Sabe o que eu disse com minha cara de pau à minha mãe? Que o lugar estava carregado. Que eu não ia nunca mais lá. Cara de pau não, Sérgio. Você não tinha conhecimento, né? Para você era... É isso. Quer dizer, então ele pega isso, é a psicometria. A pessoa vai... Aí você tá vendo que todos que vão lá e tem esse problema vão chegar em casa dizendo que não vai mais porque tá carregado. E é verdade. Que lugar é esse? É mesmo. Não tem conhecimento. Os fluidos eu que carregava. Eu que emanava e irradiava os fluidos densos, oriundo do comportamento de uma conduta. Né? O ambiente é ambiente de prece, que foi dito aqui por Anne, por Ferreira, que entrou na igreja para orar, foi no outro encontro.
e se sentiu tão bem, porque é um ambiente de prece, né? Então, o ar é sutilizado, né, na nossa linguagem humana, sutil, aqueles fluidos. A pessoa entra denso, há um contraste fluídico. Mas se eu estiver na mesma faixa, Ivonete, aí eu estiver nessa mesma faixa desse ambiente, não vou sentir nada. Vou adorar o lugar. Ótimo. Não sentiu nada, você está se tremendo toda, ofegando, cansado, dor de cabeça. Um lugar maravilhoso. Participe da reunião. Mas vamos lá. 2 médiuns davam passividade ao companheiro. Já vimos um, o guardião Coisa, Cássio, o encarnado Quintino, dirigente do grupo. 2 médiuns dando passividade, né, medianizados, a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos, transformados, né, em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles, subservientes ou metediças, se metem tudo. Então, o que é que ele está dizendo? É um local de consulta espiritual com interesse fútil. Reuniões frívolas. Qual o capítulo? Livro dos Médios. Né? Olha lá, capítulo 29, se não me engano. Ou capítulo 10. Né? Reuniões frívolas. 4 tipos de reuniões. Grosseiras, frívolas, experimentais e sérias. Né? E depois, tipo de reunião, frívolas, experimentais e sérias. Ele trabalha as comunicações e as reuniões, o livro dos médios. Né? Tá lá, o capítulo me foge agora, acho que é 29 e 10. Então, o que é que está lá? É uma reunião frívola. Eu já fui para reunião grosseira. Não sei se vocês já foram. Reunião. Onde o que eu fiquei chocado. E olha que eu era do mundo. 18 anos ou menos, 17 anos. Né? Os espíritos dizendo, 100 pessoas em torno do redor, em média de 100, e meio em Cajazeira, 2 médios. E quando eu entrei para ver, o espírito falando, através do médium, que o médium fez na cama, mas falando com detalhes com o marido. Eu nunca vi, eu fiquei chocado. O povo rindo e aplaudindo. Eu dei minha volta com o meu compadre, irmão de Itamar, não foi acontecendo, meu xará, e saímos. Porque eu tinha um padrão, eu não tinha conhecimento espírita, mas eu tinha um padrão de espírito elevado. O padrão que eu tinha, como Mário, era o pai dele, o médium, que vinha o caboclo mineiro e vinha Nascimento do Albuquerque. Eu tinha 17 anos de idade. Esse era meu padrão de moralidade com a entidade. O que não tinha Kardec, eu nem sabia que existia. Mas dei minha volta e fui embora. Essa Kardec presenciou isso. Comunicações grosseiras. E tem gente que gosta. E depois tem a frívola. A frívola é o quê? Eu estou precisando de aumentar meu salário, me aposentar, casar minha filha, ou descasar minha filha com eles. A gente vai ver aqui. Mas está aberto para quem quiser falar. Agora, o que é interessante? As entidades são subservientes. No popular, como é chamado, em outras religiões, né? Escravo. Uma das coisas que me choca, minha mulher não está aqui, eu posso até falar mais isso, mas olha, do Candomblé ela fala isso. Minha filha, como é que você não se choca, não? Porque aqui só teve uma comunicação de uma entidade dessa, nos meus 24 anos de casado. A entidade falou que para outra pessoa que tinha escravo. É chocante. Choca a gente. Aí falei com ela, orixá, né? Que quando liga pra cá. Pessoa muito sensata, educada. E me pede livros, né? Só de Zibe eu não tenho. Aí ela falou, não é normal a gente ter escravo. O orixá tem que ter escravo. São esses aqui para fazer isso aí. O escravo da consulta. Aqui não está usando com respeito ao candomblé, não quer atacar ninguém. E nem eu estou atacando, não estou só falando. Já que minha mulher é da candomblé. Então, é natural ter o escravo para ajudar a mulher a se aposentar, ou a separar o marido, como a gente vai ver aqui. Entidades subservientes. Isso vai ter uma consequência, como a gente vai ver. Agora, Mário, eu analiso o seguinte.
dentro de um contexto religioso, se encara a questão que não deveria, né? Que não deveria. A questão de ter escravo, de ter um subserviente. Aí eu tenho que me reportar a grande dificuldade, depois de 200 anos de Lei Áurea, 200 anos, mais de 200 anos, né? Porque foi em 1888, a libertação e a luta nossa quanto população negra, a dificuldade de sermos valorizados e reconhecidos de direitos iguais dentro dessa nossa sociedade. Hoje ainda se constitui uma luta muito, muito, muito grande para a gente conseguir, que ainda se questiona até as cotas, se questiona as leis que são criadas, que não são cumpridas, a Lei 10.639, depois é a Lei 11.645 de 2008, que são as leis para garantir o processo de educação da cultura africana como obrigatoriedade no ensino fundamental e médio. É muita gente aí boicotando, já aí nesse governo que, graças a Deus, já está terminando, mas nós, quanto às políticas públicas de garantir direito da população negra, foi muito complicado. E ainda está sendo difícil, porque a mentalidade de achar que o outro é para servir, que o outro é escravo. Então, é uma mentalidade que ainda vai necessitar, acho que de alguns séculos ainda, para quebrar esses estigmas, porque é de doer isso aí. Então, que se perpetua até para uma área de mediunidade. Mas não basta eu querer que o outro ofenda o outro com preconceito, de encarnado para encarnado. Eu ainda vou para um grupo mediúnico pedir que ele me dê uma ajuda nos votos da política, me dê uma ajuda no casamento, no emprego. Então, eu crio entidades serviçais. Serviçais. E esse retorno, né? Estão indo, né, esses espíritos para retornar, não é? Com sua melhoria, para vencer essa escravidão, porque só foi de nome, não é? Nós vimos aí que só foi de nome. Então, a Lei Áurea foi só de nome. O fenômeno da psicofonia era ali geral. Então tá todo mundo ali, os encarnados que estão ali sem querer, ou sem perceber a maioria, a exceção dos dois médios, transmitindo o pensamento dos que estão ali, dessa massa nessa sala. O fenômeno da psicofonia era ali geral. Os sensitivos, os dois, né, desdobrados, eram médios mesmo, de psicofonia sonambúlica, de incorporação, ou médio mecânico. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, se emancipou do corpo, entrou no transe, né? Alimentando-se das emanações que lhe eram peculiares. Eles saem dali, os médios, estão afastados do corpo e absorvendo os fluidos do ambiente. Aquilo que desagradou a Ivonete quando foi visitar essa casa, que para mim não fez mal nenhum, porque eu estou na mesma faixa de frequência, né? Então, à medida que eu entrei, eu absorvi. Eu estou na mesma faixa, não senti nada. Ela sim, que está uma faixa elevada, houve o contraste. Ela entrou com 107, o fluido é 90.1. Entrou em um contraste. Aí vou sair daqui. Fiquei tonta, fiquei com mal-estar. É melhor para sair daqui. Né? Estou me sentindo bem. Normalmente cada um, né? Valisa, de um jeito. Raimundo, né? Veja que é o cuidado dele, né? Que é André Luiz, é como um nome nordestino, né? Dá aquela impressão de ser um serviçal. Raimundo, faça aqui o serviço para mim. Raimundo é sempre o servente. Raimundo é sempre o porteiro. Raimundo, é nordestino, é preto. André Luiz é sutil, não tem nada solto aqui. O que ele não fala é para agredir, né? Ninguém. Mas ele está colocando o nome certo. É Raimundo. Me chama Raimundo. Serviço de menor importância é meu serviçal. É Raimundo. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com a senhora, cuja palavra leviana inspirava piedade. Quintino, dirigente da mediúnica, está ali no lado,
O médium entrou em transe desse espírito chamado Raimundo e uma senhora fazendo a consulta. Raimundo, dizia, tenho necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado no instituto, do qual sou credora prejudicada. Que me diz você de semelhante demora? Mas, rapaz, que é isso? Espere, minha irmã, recomendava a entidade. Trabalharemos em seu benefício. Olha aí. O espírito é convocado a desencravar um processo, alguma coisa que está aqui, de seguro, alguma coisa, do dinheiro que pertence a alguém. Nessa religião, minha mãe, a Orixá falou, isso sem nenhuma crítica, ela acha normal que exista sim no candomblé, aqui ela chama de escravo. Né? E o escravo tem que ter para fazer esse serviço. Para fazer. Foi quando a entidade se comunicou aqui, né? Uma bombogira, de nome Rainha, e perguntou a mim, seu pai é rico? E é mesmo. Né? Meu pai tem 2 empresas, não sei se ainda é, né? 32 anos que eu não vejo. Se você entrar, você quer que eu desencrave um processo para você de dinheiro? Eu falei, minha irmã, com todo respeito, a senhora se formou em advogada? Ela olhou para mim e minha mulher é autêntica, foi com todo o centro com Ferreira, 2 anos, depois saiu. Transfigurou um lado do rosto, eu nunca vi na sala mediúnica. O olho ficou branco e aqui torto. Eu achei impressionante o outro lado normal, demonstrando uma transfiguração muscular. Aí eu falei, mas se quiser eu faço. Não, meu irmão, o dinheiro é dele. Eu tenho a minha parte. Se um dia ele achar conveniente, além dos meus 3 irmãos, e me dar alguma coisa, eu aceito, né? Porque é pela lei. Mas se um advogado me der, agradeço, né? Fui para a varanda e ela ficou conversando com a pessoa. Eu não ia fazer palestra para ela, nunca mais veio. Ela foi também dizer isso. São 2 forças aqui, né, meu filho? Olhou para a mulher. Aqui em sua casa trabalham 2 forças. A deles e a nossa. Falou assim. Eu falei, mas a nossa força está sempre com os braços abertos, viu, meu irmão? E fui para a varanda. E vinha de nascimento. Mas não entrei em crítica para ninguém. Agradeci o oferecimento. Mas aqui a mulher está pedindo, fazendo a consulta, para isso. Para isso. O espírito já diz que vai desencravar, né? Criticando ele. E a palestra continuava, ela dizendo, a solução é urgente. Você deve ajudar-me com ação mais expedita, mais rápida. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Questão 459. Não. Conheço-as e sei onde moram. Tá vendo aí, Ferreira? Quando às vezes o presidente da Federação da Mediúnica falou que às vezes na Federação está orientando uma pessoa a não levar o nome nem endereço, porque os espíritos já sabem. O daqui sabe. Não precisa me dar endereço não, que eu já sei. Então veja, cada caso é um caso. Não estou dizendo que a gente não leva endereço, não. O André Luiz vai até dizer disso em alguma outra obra. Mas a gente tem que ver que tudo avança. O espírito aqui falou que não precisava do nome, nem endereço. Eu já sei o nome do diretor e onde ele mora. Não precisa me dar nada. Eu vou lá. E eles vão. Né? Se vai resolver, Deus tem suas leis, né? Mas que eles vão tentar o quê? Influenciar pensamento a pensamento. O homem está lá olhando, muito processo. O de Barreto está na frente há mais de 15 anos. O dessa mulher chegou há 3 meses, o dela sai. Como é que pode? O meu tem 15 anos. E você, minha vizinha, botou há 3 meses. Eu vou lhe indicar um local, viu, Barreto? Sai desse raio de luz. Isso aí não tem força nenhuma. Isso aí não tem força nenhuma. Eu vou lhe indicar a casa de Quintino. Lá eu quero ver não sair seu processo. É ou não é isso? Estou exagerando? Nada, tá certíssimo. Isso. Verdade, isso aí. É isso. Corre muito. Pronto. Vai ficar nesse negócio aí? Mas só que depois tem um fim que nosso irmão teve, né? Então, olha só. Olha o que é fútil, né? Frívola. Reunião frívola. Conforme Kardec. Não é uma reunião grosseira, mas é uma reunião frívola.
Espere, meu irmão, recomendava a entidade novamente. Trabalharemos. Não, já falei. Não, conheças e sei onde moro. Veja, Raimundo, que você anda distraído. Rapaz, veja só, a entidade tem que ser, eu ficar ouvindo isso do encarnado, sendo chamado a atenção. Veja que você anda distraído. Não se interessou pro meu caso, com a presteza justa. Não é bem assim, né? Tenho feito o que posso. A entidade se deve. Você não vai ver que é uma entidade má. Não precisa da luz aprofundar. É uma entidade má. É uma entidade, coitada, simples. Amigo, pega um caboclo mesmo. Eu queria ver ela falar isso com o caboclo. Eu já ouvi isso aí. Dos tempos passados, né? Dá pra um jeito em minha casa, que minha casa só tem onça. Só tem onça em minha casa. O senhor não tem um jeito de passar lá, não? Antes de você vir, eu já passei, minha filha. E vai tirar as onças? Não, porque a primeira é você. No meio de todo mundo, caboclo Rafael dos Santos Mineiro. Chorando. É claro que o atendente fraterno Barreto jamais, Tereza, vai fazer isso, né? Mas o caboclo precisava de uma chamada, cara. Isso aí foi bem dito. A onça de sua casa é você, meu irmão. É mole. Desse tamanho alto. Deixa eu falar rapidinho aí, Mário. Lembra, Josi? Nós tivemos um atendimento fraterno onde a moça estava na cadeira de roda e o marido se acabando, menina, de tristeza porque ela estava ali. E ela, não se lembra, Josi? E a menina, né? Lembra? E aí ele triste, né? Porque ela estava na cadeira de roda. E teve um tempo que ela mesmo se maltratava. Metade ela fingia, né? E ele se acabando de tristeza porque ela não saía da cadeira. Não foi? Ele com todo cuidado, com todo amor. Ele todo cuidado, levando ela, carinho. E ela, minha filha, na perversidade ali, podendo se melhorar, sair, mas fingia. Você sentia nela o teor da perversidade. Ela não queria. Ela estava fazendo essa perversidade nada mais nada menos com ele. Para atingir ele, nada é por acaso, né? Vai no fraterno, só conta o lado, porque os problemas sempre vão voltar, né? Pra quem faz o mal. Né? Aí depois, vai quando pega. Não, mas ela queria, ela sentava, ela não saía, porque ela não queria. Isso. Para ele ficar sofrendo, entendeu? Aí depois chega quando voltar os problemas para ela, lê, aí vai pedindo ajuda, meu irmão, sofro. Entendi. É como se a realidade caísse sobre ela. Porque o que ela tá vendo, ela está puxando ali é uma fantasia. Ainda não é real, mas vai chegar um dia que vai se tornar real. É isso. O mano diz isso. Ele pegando cesta básica com o mercadinho, ainda pagava 2 meninos para pegar a cesta básica. Cesta básica, quando ele doava os alimentos. O trabalhador sabia. Essa mulher tem um mercado, tem um carro na porta. Gente, chega a ser perverso isso aí. Paga 2 meninos para pegar, ela não vai pegar nenhuma. Aí, mano, incorpora em Chico no meio da fila. Deixa. A gente não vai envergonhá-la. Ela tá se exercitando. Pra quê? Na próxima ela vai ter que pedir. Rapaz, plasmando o que não presta para si mesmo. Quem distribui cesta básica passa por isso. Aqui a gente distribui cesta básica e a fila, as donas aqui de comércio, na fila, a gente cabeça baixa, né? Fazendo a ficha. Quando a gente levantava que via, a gente não era autorizada a tirar da fila nem envergonhar. Fazia a ficha dela e ela vinha. Eu passei uma situação muito difícil de quem precisa. Porque no semente dava cesta, mas a gente tinha que fazer a entrevista de 6 em 6 meses, a gente ia na casa da pessoa ver a possibilidade da pessoa. Só que a gente não avisava o dia que a gente ia. Aí uma vez eu fui na linha de Jaguaripe, na casa de uma pessoa, e quando cheguei lá, encontrei na porta uma bicicleta de inox e o cara tomando a copaça de Nescau, carregada a bolo e uma festa de aniversário que estava sendo preparada.
Olha. Eu simplesmente voltei, não fiz o atendimento, ela ficou sem graça, voltei e comuniquei no centro. Ela voltou, chamou outra pessoa do centro que era amiga dela e me botou em uma situação muito difícil. Sério. É por isso que nesses momentos é bom ir 2 pessoas, né? Porque Mas eu não estava só não, a gente não ia só não. Vamos lá. Porque esse trabalho assim é bom a gente fazer em 2. Um outro espírito. Olha o nome também, Tereza. Teotônio, né? Teotônio. É para aceitar mesmo que são entidades, né? Pelos nomes que são entidades, né? Que vieram da escravidão, né? Que pegaram esses nomes católicos que deram a eles, os nomes deles não eram esses. Então, mas os padres, os seus donos davam o nome, que não sabiam falar em língua africana. Então, a André Luiz é muito sutil, para não ferir a crença de ninguém, mas ele está deixando qualquer pessoa que se aprofunda, sabe? Então, enquanto a matrona baixava o tom de voz, cochichando, um cavaleiro maduro dirigia-se a Teotônio, o outro comunicante da noite, clamando indiscreto. 2 pontos. Teotônio, até quando me cabe aguardar? A entidade, que parecia embatucar-se, né, com a pergunta, ficou meio silenciou humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente. Vai para 4 meses, que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguiria liquidar o problema? Que deseja que eu faça? Sei que o gerente da firma é do contra. O cara quer se pegar daquela firma, Dalva. O gerente não quer, porque deve conhecer o currículo dele, né? Então o gerente não quer. Mas ele quer trabalhar naquela firma. Ele não quer um trabalho, ele quer trabalhar naquela firma. O gerente é do contra. Avaliou o currículo dele, mas esse cara não quer aqui. Sei que o gerente da firma é do contra. Ajude-me, inclinando-o, influenciando novamente, ou obsediando, porque é um constrangimento. A obsessão é um constrangimento psíquico. Então ele está mandando o homem obsediar o outro, inclinando-o a simpatizar pela boa solução de meu caso. Mais um caso. Então eu chego lá, peço uma entidade para Ivan, o gerente. Ivan olhou meu currículo. Eu não tenho capacidade, não tenho qualificação. O meu currículo não é compatível com a qualificação para aquela atividade, mas eu quero trabalhar ali. Mas Ivan escolheu Ivonete porque ela é melhor qualificada. Ela se fecha melhor no perfil profissiográfico naquela profissão. Então eu vou para o médium. E o médium vai com os espíritos inclinar Ivan pelo pensamento, né, para dar a vaga para mim. Rapaz, é complicado, cara. Carga todo isso tudo aí. Reuniões frívolas. Ele coloca isso aí. Os bons espíritos estão lá, Cássio. Ninguém escuta, né? Então, ele tem outro caso, vamos ver se vai dar tempo. Nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo. Saiu uma, agora voltou outra. Raimundo está lá em transe. Meu amigo, conto com seu valioso concurso. Sou mãe. Não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado, sem brios, hein, para casar. Nossa, Desbriado. Olha o interesse, olha o interesse de mamãe. Desbriado. O interesse de mamãe não é a felicidade da filha. Olha o interesse dela. Não é a felicidade da filha. Ela quer isso para a filha. Dinheiro. Vendo que nossa posição em casa é das mais alarmantes. Então ela não está pensando se a filha ama o homem. Né? Ela quer vender a filha. Esse homem desbriado deve ser vigilante. O salário é pouco. Então, esse homem não tem brilho para casar com minha filha. Deve ter casado com a professora. Isso aí é dizer. E casou com a professora. Minha posição em casa é das piores, hein? Meu marido não suporta o homem que nos persegue, ó. E a menina revoltada tem sido para nós um tormento. A menina se revolta porque ela gosta do cara, do cidadão. Você não poderá afastar esse abutre
Como é que você pede um espírito para afastar É demais. o namorado da filha que deseja casar com ela? O rapaz tem boa intenção, apenas porque ele não tem brio. E a casa dela, ó, está em situação alarmante. É por isso que eu digo, Ivan, é bom reunião de caboclo. Quase não sei se tem muito, não. Na Umbanda deve ter. Um lugar sério, Umbanda. Porque aí, meu amigo, vai ouvir, viu, Ivan? Não é com grosseria não, mas vai ouvir. Vai. Há um livro, Loucura e Obsessão, sobre isso, de Divaldo Franco Filomeno. Vai. O atendente fraterno Barreto Tereza não vai dizer essa mulher. Vai ficar no rapapé, enrolando com carinho, é o papel delas. Mas se pegar um caboclo na religião dessa aí... Só vou ouvir! Só vou ouvir! Ele vai olhar a intenção, vai analisar ela por dentro, né? Que tem o grau, a elevação, vai mergulhar no sentimento dela. Ouvir e orar, Sérgio. Ouvir e orar. Ouvir e orar silenciosamente. Minha irmã, você está querendo que sua filha, que ama o rapaz, que quer casar com ela, eu separe apenas porque ele não tem brio para ajudar a sua casa? Rapaz, me poupe. Pelo amor de Deus. Passa óleo de peroba que brilha. Rapaz, Raimundo respondeu subserviente, enquanto Quintino tomou a palavra, logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto. Veja que a prece aqui é só um ritual. As entidades não estão nem aí para a prece. É só um simbolismo, um ritual. O que não falta é religião agora, só ir orando. Orando. E a fé que me dê 100 vezes aquilo que eu depositei. Mas estou orando. Então, a prece não é uma garantia. Né? Embora todo local tenha um bom espírito, ele está dizendo isso. Só que ninguém escuta mesmo. Ninguém está vendo, está nem aí. Até o Loucura e Obsessão, tem até ele aqui, ó. Esse aqui, né? Eu trabalho no Candomblé, no Rio de Janeiro, onde Bezerra trabalha. Né? E a irmã Emerenciana. É isso mesmo. Desse cara do Candomblé. Então, pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhe o serviço solicitado ao dirigente. Imagina aí, Ferreira, você é um dirigente. Você, depois de ouvir as consultas, ele está ali no lado, ouvindo as consultas, né? Quem já trabalhou nisso sabe, as entidades pegam, o cara tem que ficar anotando, a entidade fala para o outro, você anota, né? Anota, charuto, a vela, o trabalho vai ser com pólvora, vai ser com o pó amarelo. Então tem que ter alguém para ficar anotando, é um intérprete. Às vezes a entidade fala por um jeito, o outro não entende, aquele que é o intérprete é o intuitivo. Agora chega. Para demonstrar confiança, para fortalecer as entidades, todo mundo faz uma prece, viu? Para fortalecer. A prece é utilizada, onde ele vai chamar isso aqui de invocação. A prece é uma evocação. Em outra obra ele vai dizer que essa prece aqui é uma invocação. Ela só fica naquele horizonte ali. Não atinge o superior. Então, imagine a gente entrar num grupo desse. Como é que a gente vai sair? Você encadeou. Chega Ivonete, se sente mal. E se for sozinho? Pode cair lá. Passando mal. Eita, que agora chegou mais um. Esse cara que é forte, jogou ele no chão, saiu se embolando. Imagine o nível de entidades que estão aqui. E essas duas não são más. Ficou claro aqui pra gente que eles não são das entidades grosseiras. Ele trabalha alinhado com Kardec. Aqui é uma reunião frívola, que é a pior, como eu já vi. Né? E pior, né, que eu não quero nem ver. Ele fazer mal aos outros, né? Aquela que para matar os outros com trabalho. Essa aí eu não quero nem conversar sobre isso. Mas a frívola é só pedidos fúteis. Eu quero vender um carro. Aí eu peço. Aí Ferreira quer vender o Uno dele, que Tereza conhece. Aí Ferreira pede 30 mil. A pessoa, mas seu carro não tá valendo isso tudo, não, Ferreira. Não, como é que eu vou do raio sem o carro, seu Ferreira? Não venda, não. Você tá ficando maluco. 30 mil nesse Uno, que já tá no perispírito.
Né? Aí Ferreira vai na entidade. Vai na entidade. Ô, Sérgio, não cuspa, não cuspa, não. O senhor Ferreira, o senhor diga a ele que agora ele vai andando. Eu e Kátia não vai. Você Ferreira e Kátia vai andando agora, é? Dia de domingo, é? Kátia vai andando, é? Bota ele pra ir andando agora, seu Ferreira. Não, a caroninha dele é boa. Quando ele foi no carro do filho, um carro novo, eu falei, vá com cuidado, viu? Porque se você arranhar esse carro, bater, você vai ter que pedir uma moratória de 30 anos para pagar. E eu também, com o meu salário, eu tenho que ter uma moratória de mais de 50 anos para pagar o conserto do carro. Então, é isso que ele está analisando. Estou aberto para vocês falarem. Veja que tudo aqui é um trabalho de influência. Né? Não, a gente tá brincando, mas isso aí é sério, viu? Sérgio. Porque imagine que tem muita gente usando sua mediunidade para esse trabalho. Leviandade, e depois quem sofre é quem não tem nada a ver com esse problema todo, né? E também para enriquecer, usando a mediunidade para enriquecer. E aí depois perde em uma batida de carro e não sabe o que foi que aconteceu, e o ladrão vem e leva tudo, e a gente fica dizendo que não sabe o que foi que aconteceu, né? Um compromisso que se entrelaçou laços com essa gente. Está no compromisso que vai adquirir o que ele está adquirindo, é mesmo, Sérgio. Principalmente o Quintino, esses dois médicos, né? As entidades que eram para ser, o que ele falou antes, esclarecidas. Não são entidades más, Teotônio, Raimundo não são. São entidades que precisavam de esclarecimento. Imagina eles dois na mediúnica. Quando chegar lá, ele vai ser esclarecido pelo doutrinador. Né? O meu irmão vai ser acolhido por seu nascimento, pela nascença, levando as pessoas, buscando que eles cresçam no amor, no conhecimento, sair dessas práticas, não para ser estimulado a isso. Umas entidades desse entra na mediúnica, a gente não consegue, Sérgio, nem doutrinar. Na primeira doutrinação, ele não consegue nem doutrinar direito, esclarecer, tirar um pouco essa mente dele dessa situação. Sérgio, Diga. Pelo palavreado, pelas coisas que são escritas e ditas aqui, isso já foi escrito assim, já tem um tempinho, né? O que, o livro? Sim. O livro tem, acho que tem minha idade. Deixa eu ver aqui. Isso. 48, se não me engano. Aí, 53, peraí. Quem nos garante 54. que uma dessas entidades de ontem não foi uma de nós hoje? Quem nos garante que hoje estamos rindo de nós mesmos? O bom que a evolução chegou a todos nós. E os que não conseguimos, né, que continuam nesse teor ainda vibratório, só nos resta orar que venha chegar o caminho mais elevado, até mais do que nós. Você sintetizou o final do livro, do capítulo. Vocês deu spoiler. Qual é a solução para esse caso? É o que você falou. Reencarnação. Quintino, junto com os dois médicos e com algumas dessas entidades. Né? O Teotônio. Às vezes, quando eu leio um livro assim, de muito tempo, às vezes eu me vejo em algumas situações. E hoje agradeço por ser espírita e continuar hoje sendo estudante, né, dentro do kardecismo, porque eu vou te contar, tem muita, mas muita coisa que a gente não conhece, e se conhece, está ao nosso favor na tela do esquecimento. Ô, Jô, você acha que todas nós aqui nesse grupo, estamos aqui, é por acaso?
Claro que Você não. tenha certeza que quantas evoluções, quantas e quantas encarnações nós já tivemos para chegar o pouco que nós estamos hoje. Né? Quantas e quantas e quantas, minha irmã, nós já tivemos. Você falou tudo aí. O que é importante de hoje a gente ver que, graças a Deus, né, mesmo sabendo que no passado alguns de nós, também é claro isso em mim, eu vim do Candomblé, totalmente esse tempo, quando eu falo franco, foi uma das coisas que eu via durante o sono. E é óbvio que minha mulher não está comigo à toa, a comadre do Candomblé, a irmã do Candomblé, a professora do Candomblé vem aqui à minha casa, fica aqui conversa comigo, não é à toa isso, não é à toa. Só eu de espírito. Seu compromisso é grande, meu irmão. Então, é o que ela falou. O que é importante? Que pelo menos não está fazendo mais. Ninguém vai chegar a uma entidade, né? Pelo menos se fizer, hoje tem consciência do que está fazendo. Chegar numa mediúnica, eu estou falando nós, em uma casa espírita, uma mediúnica, um centro espírita. Eu já vi isso, né? Você está aqui, não? A pessoa, hoje não é mais espírita. Por quê? Porque ela pediu à irmã Anastácia que acelerasse a aposentadoria dela. A clínica aí quis, não para a pessoa ser má, com isso até hoje. É por ignorância, falta de conhecimento, né? Achando ainda que essas entidades têm que ser subservientes. Aí a irmã Anastácia perguntou muitos anos, acho que me frequentava. Falei, mas por que, meu irmão? Que ir morar na ilha e descansar. Irmã Anastácia trabalha até hoje, né, minha irmã? Mesmo depois de morta. Dizer, eu fui parar no Vale da Vida através do meu pai. Quando ele disse pra gente, toma aqui, ó. Pegou um folheto do Vale da Vida e fez, toma aqui, ó. É muito bom. Mas ele não me deu o que eu quis, não. Porque ele deu que o senhor quis que ele não me deu dinheiro. Mas o compromisso dele é tão grande com o espiritismo que a gente nem conseguiu ficar muito tempo com ele. Ele hoje está numa casa de recolhimento em Teodoro Sampaio, que é regido por vovô Bezerra de Menezes, mas mesmo assim não aceita nem sequer um passe. Veja aí, né? Então veja, essa pessoa que eu citei, não citei o nome agora, saiu de casa espírita. Por quê? Anastácia não desencravou o seu processo. Nunca me esqueci disso. Foi chocante para mim, embora não comentei, respeitei a opinião, né, da pessoa. Porque eu indiquei os livros, né? O livro dos médicos, que a pessoa não quis fazer, para ver lá perguntas que se devem fazer aos espíritos. Tá lá, cadê? Será que isso é uma pergunta que eu deveria fazer a um espírito dentro de uma mediúnica, de um centro espírita sério? Mas a pessoa demonstrou desconhecimento total e desinteresse de conhecer Allan Kardec, que é o nosso professor, como disse Carmen, já que todos nós somos aprendizes. Vamos fazer a nossa prece. Que livro é esse, Mário? E qual livro? Eu indiquei o livro dos médios. Ah, o livro dos médios. Que se devem fazer os espíritos. Já vi, já li. 35 e 38 perguntas. Então vamos fazer a nossa prece. Lembrando que sexta-feira tem, né? Sim. Eu sou o prefeito de São Francisco. Mário já está preparando os diplomas aí. Mário já está preparando os diplomas. Já está imprimindo. Esse diploma aí é para não passar pelo umbral, é? Quem dera. Não, aí é para ir para o umbral direto. Deus é mais. Vamos lá. Pelo amor de Deus, Teresa. Pelo amor de Deus. Agradecer ao Mestre Jesus. E na mesma esteira da intuição da prece de Carmen, que realizou pela massa de irmãos nossos desencarnados que acordam, atraídos pelo sentimento dos seus parentes encarnados, que vão às lápides tumulares, acalmar um pouco o coração saudoso, lembrando dos seus parentes. Essa prática é saudável, porque a saudade sem desespero
A saudade que leva a orar é tão importante para o desencarnado. Nós, os espíritas, já não precisamos ir aos túmulos. Nós já temos o sentimento e o pensamento aos nossos entes queridos, onde quer que nos encontremos, respeitando o livre-arbítrio deles, para que eles prossigam na sua jornada evolutiva, sem estar presos a nós. Contudo, queremos dizer a nossa mais profunda gratidão às nossas mães, aos nossos pais, aos nossos avós, nossas vós, aqueles que já se foram, e nossos amigos. Queremos dizer que foi tão bom conviver com eles. Que nosso coração segue saudoso na sede confiante, no reencontro, nas noites de sono, quando permitido por Deus. Nós sabemos que um dia todos nós nos reencontraremos na imortalidade da alma. Como é bom ser espírita. Como é bom ter essa certeza que consola a todos nós. Bons espíritos, acolhei a todas as mães e pais saudosos da terra. Dizei a eles: Deus é Pai que ama, e quem ama não separa a ninguém. Muita paz para todos. Que assim seja. Ou seja, Muita paz, assim seja. encerrar Agora,